Vamos preparar o nosso coração para receber a palavra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até a ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava-se: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava tal parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, das riquezas e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Então, meus amados irmãos, hoje nós vimos uma leitura que dispensa-se qualquer reflexão, né? Jesus fala uma parábola e depois o próprio Jesus explica essa parábola, né? Mas vamos lá, vamos refletir um pouco. É necessário ouvirmos a palavra de Deus. Eis o essencial: ouvir a palavra e colocar no nosso coração, para que a gente possa dar fruto com a perseverança. E eis, amados irmãos, a dificuldade que nós temos. Sabe por quê? Porque o cristianismo de hoje, ele só quer lucrar. Os cristãos de hoje, pelo menos uma boa parte, né, a maioria, quer apenas lucrar de Deus. Preste atenção. Procura-se Jesus por interesse apenas. Se está pobre, procura Jesus para enricar. Se está doente, procura Jesus para ficar curado. Se está sozinho, procura Jesus para estar em companhia de outros irmãos. Se está triste, procura Jesus para se alegrar. Enfim,
Se está passando por problema de depressão, procure esse Jesus para ser curado da depressão. E tudo isso seria bom se não parasse por aí. O problema é que nós procuramos Jesus quando estamos precisando e estamos querendo o lucro nessa relação, mas quando nós conseguimos, aí nós abandonamos Jesus. Nós não ficamos com Jesus. Nós estamos procurando Jesus apenas pelos seus prodígios, milagres e sinais. Nós não estamos procurando o Senhor dos milagres. Nós estamos procurando os milagres do Senhor. E muitas vezes nós estamos invertendo os papéis. Nós nos colocamos na qualidade de senhores e Deus na qualidade de servo. Eu vou para a igreja porque eu quero conseguir isso. Então Jesus vai me dar isso, né? Tem até uma canção protestante que fala nisso. Que fala que não vai sair dali sem receber a bênção. Ou seja, é uma coisa impondo, né? É uma imposição. Aí nós nos colocamos no lugar de Deus. Eu sou o Senhor e Jesus, a Santíssima Trindade, é o meu servo. Então eu estou aqui para que vós me sirvam. Me sirva agora. Me dê dinheiro agora. Me dê saúde agora. Me dê prosperidade. Me dê atenção, né? Nós somos egocêntricos e queremos estar procurando Deus para que as pessoas prestem atenção em nós, né? Ele quer ter destaques nos primeiros lugares, quer que as pessoas tenham atenção em nós. A gente quer seguir Jesus do nosso jeito. Quantas pessoas dizem isso? Eu sigo Jesus do meu jeito, porque Deus conhece meu coração. Mas eu lhe pergunto, mas e a conversão vai para onde? E o senhorio de Jesus? Porque Deus é Deus. Nós aqui devemos servir a Ele. E aliás, é uma honra servir a Deus, sabiam disso? Então nós devemos dar graças ao Senhor, nosso dever de salvação. Dar graças a Deus, louvar a Deus, fazer a vontade de Deus, renunciar a nós mesmos, né? O próprio Jesus nos ensina isso no Santo Evangelho. Todo aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de ser meu discípulo. Então nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar a famílias, casas, irmãos, pais, e louvar a Deus independentemente do que aconteça na nossa vida. Adorar Jesus onde quer que a gente estejamos, enfrentando qualquer problema que a gente possa imaginar. Na bonança, tá com Jesus. Na penúria, tá com Jesus. Na saúde, tá com Jesus. Na enfermidade, tá com Jesus. Na riqueza, tá com Jesus. Na pobreza também, né? Não importa onde. É isso que nós devemos fazer para Deus. Não, hoje em dia o cristianismo de hoje se coloca no centro e só quer lucrar, só quer se servir das coisas de Deus, do poderio de Deus, e muitas vezes não faz nada para Deus. Ou seja, amados irmãos, vive-se de aparência. Não entendem a palavra de Deus, às vezes nem escutam. Eu não duvido que muitos cristãos nem leem a palavra de Deus, falam de Jesus sem autoridade, porque não conhece nem o básico da palavra de Deus, não sabe nem quem foi que catalogou a palavra de Deus, que foi a Igreja Católica, né? Diga-se por passagem. Talvez existem pessoas que falam de Jesus e não leu nem sequer um capítulo da palavra de Deus, não se leu nem sequer um livro da palavra de Deus. Fala-se de Deus sem ter conhecimento. E aí, amados irmãos, o que é que isso acontece? Muitos daqueles que falam de Deus conseguem muitos seguidores, e aí fica-se um cego guiando outro cego, e o povo se perdendo por falta de conhecimento, por não ouvir a palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus. Entenderam? E muitas vezes, amados irmãos, na nossa vida falta esse conhecimento, falta ouvir
a palavra de Deus, é o essencial da nossa vida, é estar sempre lendo essa palavra, procurando colocar no nosso coração, pedir a Deus, ao próprio Espírito Santo de Deus, que semeie no nosso coração essa palavra, como a nossa mãezinha do céu querida fazia. Nossa Senhora colocava todas aquelas coisas no seu coração. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que ler, temos que conhecer Jesus Cristo. Eis essencial. Escuta, Israel. Javé, teu Deus, quer falar. Entenderam? Por isso que o cristianismo de hoje está meio louco. Não sabe para onde ir. Muitas seitas protestantes surgem diariamente. Não se conhece. Não se fala mais na doutrina. Troca-se de igreja porque primeiro trocou-se de mulher. Para esconder o adultério, troca-se de igreja. Para esconder um hábito pecaminoso, troca-se de igreja, dizendo: eu sigo Jesus do meu jeito. Mas não é assim. E aí o homem vai deixando o seu coração duro. E muitas vezes Jesus fala às claras, mas o nosso coração está tão duro de um jeito que nós nem sequer queremos ouvir. Façamos questão de não ouvir, e muitas vezes quando temos a oportunidade de ouvir, a gente tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, para não ouvir aquele profeta que quer falar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, aquele profeta que quer falar sobre o purgatório, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre as consequências do pecado. E aí mas não é pecado não, eu sigo Jesus do meu jeito, ele conhece o coração, mas é pecado. Está na palavra de Deus. E Jesus diz que a própria palavra é que há de julgar. Quem ouve a palavra de Deus já está ali apto para ser julgado pela própria palavra, né? Então, meus irmãos, que a gente possa pedir a Deus que Ele nos ajude a conhecer a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus e a viver aquilo que a palavra de Deus nos pede para viver, para perseverarmos na graça, perseverarmos na esperança, na fé e na caridade. Que Deus possa ter piedade de nós. Sim, piedade. Porque, amados irmãos, possa ser que o nosso coração esteja duro e por esse coração estar duro, nós não compreendemos a palavra de Deus. Então que Deus tenha piedade de nós, para que o seu próprio Espírito Santo venha no nosso coração para nos fazer compreender a palavra de Deus. Que Ele tenha piedade de mim e de você, que somos pecadores e muitas vezes teimamos em não realizar a vontade de Deus. Que Deus possa nos dar o espírito decidido, o espírito perseverante na graça, e que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, que é mestra em conhecer a palavra de Deus e colocar no seu coração, é mestra em se fazer serva do seu próprio Filho Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, que ela nos ensine a ouvir tudo o que Jesus tem para nos dizer, a ouvir a Jesus nosso Senhor e colocar em prática os seus ensinamentos. É isso que nós pedimos a Deus. Piedade, Senhor, misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.